Hey people! Hoje é o último dia para a gente refletir sobre esse livro, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E a gente já falou muitas coisas, a gente falou sobre todos sermos racistas, a gente falou sobre meritocracia, a gente falou sobre cotas, a gente falou sobre acesso das pessoas a cargos altos e cargos importantes. E hoje a gente vai rever um pouquinho sobre o nosso ambiente de trabalho. Então, para a gente dar uma olhada em volta e ver quantos outros profissionais negros tem na nossa área. E assim, quando a gente olha em volta e vê quantos negros tem, em que cargo eles estão. Até perceber quantos, no nosso caso de professores, né? Quantos alunos negros estão na sala de aula, junto com a gente. Principalmente, eu acho que nas escolas particulares a gente vai ver um pouco menos também, que acesso é dado a isso, a essas pessoas. E uma coisa que até uma amiga, numa reflexão, no primeiro post que eu fiz aqui, né, no primeiro vídeo do GTV, ela falou que uma coisa que, né, ela fez USP junto comigo, a gente fez pedagogia na USP, e ela falou uma coisa que também acontece comigo, que normalmente quando a gente manda um currículo, as pessoas chamam a gente para entrevista. Não necessariamente a gente vai passar na entrevista, mas normalmente chamam, então abre essa porta. E aí ela falou que mandou para uma escola grande, que também só chamava para pessoas da USP, Mackenzie, mas ela nem quis ir porque ela falou, nossa, eu acho que eu não me encaixo no perfil que eles esperam de professor. E quando ela pensava em perfil que eles esperam de professor, ela pensava em pessoas brancas, né? Até assim, loiras. Tinha até uma cara, assim, que ela mesma esperava. Então ela achava que ela já não se encaixava, então ela resolveu nem ir na entrevista porque ela achava que ela não encaixava. E aí, a Djamila fala, na verdade, disso, assim, de escola, não escolas, né? Mas todo emprego que o pré-requisito, eu nem chamo para entrevista se não tiver USP, Mackenzie, PUC, faculdades que seriam, né, melhores. Se ele já faz isso, ele já é excludente. E se ele está excluindo nesse sentido, ele tá sendo racista também, porque se ele sabe que negros não têm acesso a esse tipo de faculdade, ele já tá eliminando essas pessoas de participarem desse processo. Então, é essa coisa de novo da meritocracia disfarçada, né? Não, aqui só entra pessoas bem qualificadas, mas se você já sabe que pessoas conseguem frequentar a USP, conseguem frequentar Mackenzie, PUC e outras faculdades, não são negras, você já está excluindo as pessoas negras. E ela fala muito sobre isso, de ter um ambiente diverso, um ambiente democrático, porque é um ambiente que vai ser mais produtivo mesmo para todo mundo vai ter trocas muito mais ricas. Então, aquela coisa de fazer uma panelinha no seu trabalho, de só aquelas pessoas que pensam da mesma forma que você não cresce, né? Você não tem uma troca significativa. Então, fica sempre mais do mesmo. Então, para a gente prezar por esse tipo de ambiente, um ambiente mais diverso. Então, o quanto puder, de repente, conversar numa escola, acho que entra mais para a pessoa do particular mesmo, né? Do porquê dessa seleção excluir essas outras pessoas, por que na seleção não é conversado sobre entrar pessoas também negras, será que não tá todo mundo com a mesma carinha, sabe assim, tipo, tá todo mundo, só tem pessoas brancas e iguais, por que não pegar pessoas também para dar esse acesso também nessa entrevista, né? E fazer esse questionamento, será que se tivesse uma pessoa negra e uma pessoa branca, será que a pessoa branca seria escolhida pela cor? E às vezes você pode até falar, mas eu não pensei sobre isso. Mas que tal começar a pensar também sobre isso para ter esse grupo, né, essa equipe de trabalho um pouco mais diversificada. Ela depois vai falar sobre filmes, sobre o estereótipo do negro em séries e filmes. Ela fala da coisa do mesmo do Mussum, que era retratado como bêbado, a Vera Verão, que era aquele gay afetado, e também do negro que é feio, né, que é o Tião Macalé, então ninguém queria ser como ele é desdeitado. E aí ela vai também pedir para questionar isso, assim, né, de que imagem o negro tem em filmes, em séries e em novelas, né, que papel ele sempre pega, será que ele pode ter
esse papel de galã? Será que ele entra nisso? É uma coisa comum da gente ver. Então, um ator negro e um ator branco conseguem os mesmos papéis ou sempre está marcado um tipo de papel para o ator que é negro? Ela vai discutir outras coisas, vai discutir coisas mais sérias e pesadas de sistema carcerário, da justiça ter sim uma tendência a prender pessoas negras, vai falar da solidão feminina também, vai falar de muitas coisas. E mesmo sendo um manual curto, né, e direto, ela fala que a discussão não tem que acabar aí, né, ela tem que continuar. E dentro mesmo das próprias pessoas que estudam sobre isso, há controvérsias, né? Nem todo mundo vai concordar com tudo que ela tá falando, tem pessoas que são um pouco mais radicais em um sentido, outras pessoas são mais brandas em outro sentido. Então, ela quer mesmo que abra a discussão e que a gente discuta, foi o que a gente começou a falar. Não adianta a gente falar só uma coisa de, eu sou antirracista e ponto, né? A gente tem que discutir, tem que rever, tem que pensar. Ela também fala da questão de usar o turbante ou não, signos que são de outros grupos sociais, de outras religiões, pensar sobre isso, discutir. Então, o quanto isso é uma apropriação, o quanto isso você está falando mal dessa outra cultura. Então, ela tem muitas outras discussões também, por mais que seja um manual pequeno e simples, ela fala sobre muitas coisas. Então, é um livro que vale muito a pena dar uma lida, relida. Eu acho até que era legal, de repente, fazer uma coisa assim. Uma pessoa compra, lê e vai passando para outra, né? Para todo mundo ter a oportunidade de dar uma lida no livro. E aí, o que eu queria falar pra gente fazer hoje era, eu tenho que tentar sempre relacionar um pouco mais com a educação. Então, a gente recomenda livros que tenham personagens negros, mas que o foco não seja em ser negro, né? O personagem é negro e ponto. Ele vive sua vida e faz suas coisas, independente da cor da pele, digamos assim. Então, principalmente infantis, acho que é legal. Vamos fazer assim, fazer uma lista de infantis, onde o personagem é negro e ponto, não necessariamente a gente tá falando sobre isso. E eu queria também, e adulto, né, pra gente ler, eu acho que é legal a gente pensar em escritores, autores e autoras negras pra gente também ler. Então, assim, por exemplo, a Chimamanda escreve muitas coisas pra gente, né, pra nós adultos, mas existem também outros autores, que eu não vou citar aqui, eu vou citar lá nos comentários, acho que fica mais fácil. E aí a gente vai colocando referências pra gente, como o professor lê, e algumas referências pra gente ter na sala para as crianças. Então, claro, que se eu quiser falar se o infantil te falar sobre a questão da cor, tudo bem também. Mas eu queria que a gente fizesse para ter uma bibliografia pra gente poder procurar, tá bom? Então é isso. Terminamos essa semana. Semana que vem a gente vai pensar em outras coisas. E aí a gente, se vocês quiserem falar também, manda direct, eu vou pôr nos stories pra gente pensar outros temas pra estudar de uma vez só, assim, né? Tipo, passar uma semana estudando, tá bom? Pra ser um pouco mais aprofundado do que aquelas discussões muito rasas, tá bom?